Salve galera, por aqui Anderson Rocha novamente. Estou gravando esse vídeo hoje para falar como é que eu fiz a análise de mercado para escolher esse formato do jogo, a Good Place to Die, né? Por que eu escolhi ele ser 3D, por que um shooter? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui e espero que abra os olhos de vocês sobre muitas coisas. Mas antes eu gostaria de convidar vocês a curtir o vídeo logo, a se inscrever na página. Se você gostou do vídeo passado e não se inscreveu, essa é a oportunidade agora. Dá uma pausa aí, curte, compartilha e principalmente se inscreve no vídeo para poder ajudar o canal aqui, certo? Então vamos lá. Por que eu escolhi que esse meu jogo seria 3D e terceira pessoa? Olha, um jogo, quando você vai fazer um jogo, se você for analisar na Steam, lá existem infinitos tipos de jogos lá. Lá se vende todos os dias jogos de todos os tipos. Tem jogo 2D, tem sendo lançado jogo 2D, 2.5D, jogos 3D, certo? Lá tem third person shooters, tiro de terceira pessoa, tem FPS, tiro de primeira pessoa, tem jogos de terceira pessoa do tipo craft, que você constrói as coisas, tipo fazendinha, essas coisas. Então tem jogo de xadrez, né? Tem jogo de plataforma 2D, tem simulador de avião, tem o que você imaginar lá, tem sai lá. E se tá aparecendo lá todo dia na primeira página, é porque existe mercado, existe quem compra esses jogos, certo? Então poderia ser qualquer tipo de jogo, mas eu, como um programador independente, como a gente já fala aqui nesse canal, todo desenvolvedor de jogos independente tem algumas características peculiares, principalmente sendo brasileiro, que a falta tem pouco dinheiro, tem pouco tempo, né? E não tem nenhuma ajuda do Estado, nem de amigo nenhum. Geralmente somos lobos solitários, criando jogos, sonhadores. Temos esse sonho de lançar um jogo e fazer sucesso, sei lá, de alguma forma, e ganhar algum tipo de dinheiro com o desenvolvimento de jogos, como já em outros países já é comum e cultural. Nós temos esse sonho de fazer com que aqui no Brasil o jovem brasileiro possa, ainda criança, pensar: cara, quando eu crescer eu quero ser um desenvolvedor de jogos, porque ele sabe que aquilo ali é uma profissão legal e digna e que traz uma renda financeira legal para eles. Então nós somos esses precursores, né, do desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, ainda somos. Então, só que dentre esses estilos de jogos que são lançados todos os dias, de infinitos estilos, existem aqueles que vendem mais e existem aqueles que vendem menos. Por exemplo, o meu primeiro jogo foi um Endless Runner 2D e ele sequer se pagou até hoje, porque eu precisava aprender como é que se lançava um jogo na Steam. Eu precisava perder esse medo, entendeu? Quando você desenvolve jogos, você acha que é uma coisa impossível lançar um jogo na Steam, que é difícil, que deve ser de outro planeta. Aí eu precisava pegar esse dinheiro para lançar, gastar esse dinheiro. Eu entendi como um processo de aprendizagem que não tem custo nenhum, por sinal. Qualquer curso que você compre de desenvolvimento de jogos, eu não vi nenhum que o cara vai lá na Steam, compra um pacote daquele ali, um lugar que custa hoje na casa dos R$500, que ele compra ao vivo lá e mostra para você do começo ao fim como é que se lança o jogo. Eu não me lembro, não vi nenhum curso. E olha que eu tenho muitos cursos de desenvolvimento de jogos, já comprei de quase todos esses caras do YouTube aí, esses precursores de curso na internet do YouTube, e eu não vi nenhum deles eles fazerem isso. Então eu tive que fazer na tora, né? Eu tinha que aprender, comprei lá o pacote, paguei e tinha que lançar um jogo. Eu ainda tava, logo no começo, estava aprendendo ainda Unity.
Aí o primeiro jogo que eu consegui fazer, o Endless Runner, eu lancei lá. Porém, percebi que Endless Runner não vende nada, principalmente porque o Endless Runner que eu lancei é super simples, não tem nada de inovador ou de complexidade. É 2D, é um bonequinho correndo e desviando de obstáculos. Não vendeu, vendeu muito pouco. A única coisa boa é que eu aprendi como é que se lança jogos na Steam, né? Mas o que é que acontece? Analisando o mercado, se você for analisar atualmente, a grande maioria dos jogos que fazem sucesso são jogos 3D, certo? E todos eles, a grande maioria, são em terceira pessoa. Se você for analisar os grandes blockbusters, AAAs que estão saindo aí, a grande maioria é em terceira pessoa. Só que antes disso, né, nessa geração, porque vocês provavelmente são novos, não perceberam essa transição do mundo 2D pro mundo 3D, mas eu sou um cara que eu vivi a época desde o Atari. Uma prima minha tinha um Atari, aquele Atari clássico que tem aquele jogo ET. Ela tinha um Atari e tinha aquele joguinho de corrida que você jogava no manche assim. E eu já achava um espetáculo aquilo ali. Eu peguei desde aquela época ali até a transição do Super Nintendo, do Master, e vi o milagre que Shigeru Miyamoto fez quando lançou o Mario 64. Que hoje, quem vê o Mario 64 acha que é um jogo simples, né? Mas pra época foi absolutamente revolucionário. Então o 3D, desde de Mario 64, que Shigeru Miyamoto fez um milagre de, no seu primeiro jogo 3D, já fazer uma obra de arte, que até hoje ela Mario 64 é referência em jogabilidade e controle. Desde essa época aí que o 3D assumiu como a grande preferência da galera que joga, né? Aí veio o PlayStation 1, que era basicamente todos os jogos do PlayStation 1 era 3D, aí popularizou de vez o 3D. Então criou-se essa cultura da galera gostar de jogo 3D. Então hoje é mais fácil você emplacar um jogo 3D do que um 2D. Salvo exceções, lógico, né, para não falar besteira aqui, que existem jogos 2D super bem feitos e que fazem sucesso. Hollow Knight que eu diga, o Celeste, claro que tem jogos 2D, existe um nicho para 2D, mas o nicho 3D é maior, é muito maior na verdade. E como eu já falei, nós desenvolvedores independentes, nós não temos tempo, dinheiro nem ajuda de ninguém, a gente tem que tentar pescar onde tem mais peixe, né? Então a escolha de 3D foi basicamente essa. Vou jogar o meu anzol onde tem mais peixe. Então se o povo gosta mais de 3D, tem mais gente propícia a comprar jogos 3D, então vai ser 3D. Porém, que tipo de 3D? Poderia ser um jogo de plataforma 3D, como o Mario 64, né? Poderia ser um Craft, poderia ser tanta coisa. Mas aí eu percebi que um nicho de jogos de ação se destaca muito no mercado. É bem fácil uma pessoa ver um vídeo, um trailer de um jogo de ação e se interessar em comprar. E o mercado repercute bem isso. Se você for analisar, mais uma vez, os grandes lançamentos dos AAAs atuais, a grande maioria são shooters em terceira pessoa, né? Salvo exceções que tem os shooters em primeira pessoa, mas a grande maioria, se você for analisar, são em terceira pessoa. Aí temos o Last of Us, tem o Red Dead Redemption, né? Tem um monte de jogos apocalípticos saindo aí. Se você for colocar lançamentos para 2023, tem um monte de jogos apocalípticos que todos são shooters em terceira pessoa. Então, shooter em terceira pessoa também vende muito bem. Então foi essa a minha escolha, certo? 3D, dentro do universo 3D, terceira pessoa, e especializando ainda mais dentro da terceira pessoa, um shooter. Poderia ser um beat up, por exemplo, mas eu escolhi um shooter porque eu acredito que jogos de ação shooter vendem fácil também. É mais fácil vender, certo? Então, vamos lá. Agora,
por que zumbi, né? Por que eu escolhi o tema de zumbi? Poderia ser, eu anotei aqui, poderia ser um tema caça. Essa semana eu vi um trailer de um jogo independente de caça. Como assim caça? É simplesmente um personagem que é jogado em uma ilha e ele tem um carro e um fuzil de alta precisão. Então, o jogo basicamente é isso, o gameplay, ele nessa ilha caçando animais na ilha. É um tema, caça, né? E pelo que eu vi no trailer lá, eu tenho certeza que aquele jogo vai vender muito, porque ele tá muito bem feito. Sim, muito bem feito do ponto de vista, logicamente, sendo um jogo independente, ele tá muito polido. Então é o cara andando num carro, no meio de uma floresta densa, com alguns biomas, e caçando. Apesar de caça ser um tema que para a grande maioria das pessoas é antiético, existe um nicho de muita gente, principalmente no Canadá, Estados Unidos, que adora esse estilo, porque lá é permitido, né? E sendo permitido, para eles, na cabeça deles, não é antiético você estar com um fuzil matando animais, veados campeiros ou qualquer outro tipo de animal que possa ser permitido a caça. Então, resumindo, tem um nicho para esse tipo de jogo. E eu achei muito legal. Então, poderia ser também de guerra, tipo Battlefield, né? Battlefield, Call of Duty, Guerra Moderna, alguma coisa do tipo. Poderia ser um third person shooter, estilo GTA também. Porém, esses estilos dão muito trabalho. Isso, não sei se você já se atentou, que fazer um zumbi em um jogo na Unity, fazer um zumbi é muito fácil. O que é um zumbi, né? O zumbi basicamente é um objeto que ele tem um caminho aleatório. Você escolhe uns pontos no mapa que ele vai ficar indo de um canto para outro aleatoriamente. E ele tem uma zona ele tem uma espécie de sensor que você coloca lá, que é como é, meu Deus? É uma área de contato que, se o player tiver contato com ele, alerta um trigger, liga um trigger que muda o estado do zumbi. Ele passa de andar aleatório, simplesmente um comando de perseguir. Você cria uma função de perseguir o player. Então ele começa a perseguir o player e ele só tem mais um movimento, que é o que? Se encostar no player, muda a animação dele para atacar. Então o zumbi é muito fácil de programar, certo? E além dele ser fácil de programar, tem uma característica nesses jogos de zumbi que são spawnados em pontos específicos, que você pode spawná-los, pode criá-los, instanciá-los de forma procedural. Então, quando o zumbi é criado, você faz um controle de variáveis que vai trabalhar faz um random, né? Você pode mexer um pouquinho na altura do zumbi, fazer alguns mais altos do que outros, alguns mais velozes do que outros, alguns com mais life do que outros, né? E alguns que causam mais dano ou menos dano do que outros. Então, você está spawnando 50, 100 zumbis e você está criando eles de forma randômica. Então, é um tipo de jogo que é fácil de fazer. Então, não existe muito jogo de zumbi à toa, porque é um estilo de jogo que é razoavelmente fácil de se fazer e você consegue fazer ele de forma procedural também de forma razoavelmente fácil, certo? E a questão de zumbi é que existe muita gente que gosta de zumbi. Eu principalmente, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por filmes e séries e jogos de zumbi, certo? Então, eu sou apaixonado por Walking Dead. Assisti todos os episódios. Eu sou da equipe que conseguiu chegar no final do último episódio de Walking Dead, certo? Não foram todos não que começaram Walking Dead e chegaram até o final. Eu e meu irmão, a gente conseguiu, meu irmão também é fã de Walking Dead. A gente assistiu desde o primeiro, da primeira temporada, aquelas temporadas que eram maravilhosas e depois começaram a ficar chatas e enfadonhas, mas a gente conseguiu chegar até o final. Isso mostra que a gente é muito fã, né, de zumbi, pra ter chegado até o final do Walking Dead. Então, filmes como Guerra Mundial Z, né? Enquanto o zumbi de Walking Dead é lento, de Guerra Mundial Z ele corre
e faz montes uns em cima do outro de zumbi para subir em paredes e coisas do tipo. Aí tem Extermínio também, que é um filme de zumbi muito legal, tem muita gente que gosta, trilha sonora maravilhosa do filme, até hoje quando toca, se você se arrepia com a trilha sonora de Extermínio. Aí tem o clássico dos clássicos de filme de zumbi, Madrugada dos Mortos. Caraca, que filme massa. Quando eu assisti a primeira vez, que tem aquela abertura que mostra a humanidade se aglomerando em cantos assim, como passando no jornal. Meu amigo, é muito massa. E quando eu assisti Madrugada dos Mortos, se você tá vendo esse vídeo, também é fã de Madrugada dos Mortos, quando saiu em fita, era da época da fita VHS, tinha uma outra fita que tinha cenas extras do filme. E tinha umas cenas do tipo, um contato dele com outro prédio, um cara que tava só no terraço de outro prédio, e eles viram um cara e definhando até morrer de fome. Aí tem outra cena que é o jornal todos os dias noticiando até sair do ar. Então é aquela parte apocalíptica. Era muito legal, pô, sou apaixonado até hoje. Outro filme também tem o jogo Last of Us. Acho que é por isso que eu considero Last of Us um dos melhores jogos de todos os tempos, porque esse background de zumbi que eu já tinha de assistir esses filmes, quando assisti The Last of Us, quando eu joguei Last of Us, eu achei incrível Last of Us e tô muito feliz que a HBO transformou numa série agora. Caraca, que primeiro episódio maravilhoso. Esse aí tá muito fiel, né? Quem assistiu deve estar gostando também. Aí tem outro clássico que é com Will Smith, Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda é perfeito. Tem zumbis meio monstros, né? Com um pouco de inteligência, que só podem sair à noite. Tá mais um filme legal. Todos esses filmes aí que eu falei, se eles passarem de madrugada, eu paro o que eu tô fazendo e vou assistir esses filmes, porque eu sou muito fã de zumbi. E como eu, tem muita gente que gosta de filme de zumbi. Então, você vê que eu vou criando aqui uma cascata de ideias, né? 3D, tiro em 3D, terceira pessoa e zumbi. Tudo são grupos de pessoas que vão se somando, que gostam de determinados assuntos. E vai criando um volume de pessoas que podem comprar o jogo, um volume razoavelmente grande, né? E provavelmente eu vou fazer de tudo para que o jogo tenha muitas menções a esses filmes aí. Eu pensei já em algumas coisas que podem ser feitas, que eu sei fazer, que eu já sei fazer, que dá para fazer e quem vir vai dizer, cara, isso aí é daquele filme lá e tal. Então esperem aí que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso aí. Bom, mas além de tudo isso, não importa você querer fazer um jogo 3D, querer fazer um terceira pessoa, querer fazer ação em terceira pessoa, querer colocar zumbis, se você não tiver um material que possa lhe ajudar a construir esse jogo, certo? Esse universo que você está construindo. E o que são esses materiais? As coisas que ajudam o desenvolvedor independente, os melhores amigos dos desenvolvedores independentes solo, como eu e provavelmente você que está assistindo aí, provavelmente você deve estar lavando a louça, porque eu só escuto os vídeos do Crie Seus Jogos, do Marcos Game Dev, do Fábrica de Jogos. Só vejo o vídeo dos caras quando eu tô lavando a louça, porque eu não tenho tempo pra nada, então é o momento da vez. Provavelmente você deve estar lavando a louça também, ou tá no engarrafamento num carro. Então, eu só consegui fazer isso porque eu percebi que existiam assets, que são os melhores amigos dos desenvolvedores independentes, assets fáceis de se comprar e razoavelmente baratos. Razoavelmente baratos porque eu tô dizendo que eu já comprei assets aí para montar esse jogo na casa dos 400, 500 reais. Então, assim, talvez para um cara que é muito novo, que mora com o pai, que não trabalha, seja muito dinheiro. Mas como, graças a Deus, eu trabalho, sou concursado na Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte, eu consigo tirar alguma coisa para ir comprando esses assets, vou montando e eu monto a estratégia de comprar assets que eu posso reutilizar em outros jogos, certo? Então eu comprei assets que constrói metade dessa cidade, a outra metade eu construí no Blender, né? Então futuramente, se eu for fazer um outro jogo de tiro, eu vou reutilizar esses assets, eu não perco. Então eu comprei um pacote de sons também,
pacote de sonhos na Unity Asset Store. E existe um pacote de zumbi que eu já achei, que dá para comprar. Achei um outro pacote de cachorro que saiu agora 3D, que eu achei bem legal, que eu tive umas ideias bem legais que eu vou colocar nesse jogo aí. Então, resumindo, eu só liguei o meu computador e decidi fazer esse jogo porque eu sabia que existiam assets que me ajudariam a construir. Então não adianta você querer imaginar em fazer um jogo cyberpunk, é um exemplo. Você vai fazer um jogo cyberpunk e você vai precisar de toda a ajuda possível utilizando assets pagos, lógico, gratuitos e pagos. Se você não achar assets que montem, ajudem você a montar um mundo cyberpunk, você vai ter que fazer tudo no braço, do personagem aos seus inimigos, ao cenário, aos carros. Então você vai ter 10 vezes o trabalho, entendeu? Então o sonho ele tem que acompanhar a materialidade. Você só pode, não é que você só pode, mas é mais fácil para você construir um jogo se você já tiver as variáveis nas mãos, entendeu? Fácil de você ir lá pegar e simplesmente ir montando. Não tenta sonhar demais, porque você vai acabar morrendo na praia. Então tenta fazer isso aí. Se você for criar um jogo de Velho Oeste, antes de começar a ligar e já começar a fazer o jogo, dá uma pesquisada se existe assets que vão lhe ajudar a construir esse ambiente aí, montanhas, plantas da época do Velho Oeste ali, aquelas plantas mais áridas, aquelas construções de madeira, armas antigas, né? Se você não conseguir um pacote de armas antigas, você vai ter que modelar armas antigas. Você não vai poder pegar um fuzil atual e colocar no seu jogo de faroeste. Então eu decidi também fazer jogo de zumbi porque eu percebi que existiam assets fáceis, já existiam assets de zumbi e que eu poderia comprá-los. Não era uma coisa impossível. Bom, o próximo passo aqui é a questão: e por que eu escolhi ser um casual game, um jogo casual? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas andam, principalmente depois da pandemia que houve, o nível de estresse no mundo aumentou bastante, né? As pessoas estão super estressadas no trabalho, em casa. Então o jogo casual ele serve para essas pessoas desopilarem. Então o cara chega do trabalho, uma tendência atual é o cara chega do trabalho, quer jogar alguma coisa, ele não tem 3 horas para jogar, ele tem meia hora para jogar, 40 minutos no máximo. Então ele muitas pessoas atualmente não tem saco para encarar um jogo que para você zerar dura 80 horas, certo? O cara não quer estar preocupado com história, ele quer ligar o videogame ao computador e desopilar, quer pegar uma metralhadora e fuzilar todo mundo ali na tela do computador para dar desopilado, que ele tá extremamente estressado porque o chefe dele encheu o saco dele o dia todinho, entendeu? Então o cara basicamente é isso aí, é pensando nessa quantidade de pessoas gigantescas que tem no mundo aí, que estão estressadas, que tá saindo tanto jogo casual. Então é por isso que os jogos de smartphone hoje competem diretamente com os jogos de videogame. E provavelmente muito jogo de smartphone é muito mais baixado do que jogo de videogame. Porque existe um nicho de pessoas que não quer encarar 80 horas de gameplay. Querem jogos que sejam diretos, jogos que não tenha muita frescura, que seja fácil de jogar, entendeu? Você ligou, abriu uma tela ali que tem clicar em jogar, o cara clica e pronto, acabou, você já tá com a arma na mão e mete bala no zumbi, pronto. Poderia ser um casual game de faroeste também, poderia ser, mas em virtude dessas variáveis que eu falei até agora, calhou de ser de zumbi, né? Então é por isso que existem tantos jogos. Eu deixei alguns aqui separados, que eu olhei na Steam, né? Se você colocar casual, você vai ver jogos recentes que fizeram muito sucesso e venderam muito, né? Como Among Us, né? O Vampire Survivors, o Valheim, o Strombo Guys, o Brawlhalla, outro que ainda tá lá até hoje vendendo muito, Plants vs Zombies. Então esses jogos são jogos que você clicou, ligou e já tá jogando e tipo, dane-se, não quero saber de história, eu craftando aqui umas árvores, aqui umas pedras e vou enfrentar alguns deuses nórdicos, ou então
É um vampiro que aparece no meio do nada e começa a aparecer um monte de zumbi do lado dele e ele matar com um chicote, né? O Among Us, pra você dar aquela brincadeira ali que dura 10 minutos, desligou o computador, vai pra casa, você não tá, ou vai dormir, você não tá preocupado se tem save, se não tem save, o que é que você vai fazer amanhã. O negócio é ligar, se divertir, e existe um mercado gigantesco para isso, é tanto que existe a tag casual lá na Steam. Mas de todos esses jogos que eu falei, existe um que eu estou modelando, que eu percebi que ele tem algumas características que meio que encaixam como uma luva, tanto para mim, como eu tenho certeza que vai encaixar para vocês também, que são lobos solitários, desenvolvedores de jogos, que é o jogo Vampire Survivors. Sugiro que vocês procurem ou comprem esse jogo, ou é baratinho, ele é R$12,99. Porém, ele tem 170 mil análises. 170 mil análises ele tem a R$12,99. Se você tirar aí que 10% das pessoas fazem análise, certo? Calcula aí, faz um cálculo aí rapidinho aí de 170 mil vezes 10 vezes R$12,99 para ver quanto é que esse cara ganhou. Dá mais de milhão, cara. Dá mais de milhão para um jogo que muito provavelmente ou foi feito no Game Maker, é um jogo 2D, top-down, ou ele foi feito no Game Maker, ou ele pode ter sido feito até no Construct mesmo. Pode ter sido na Unity, pode, mas ele poderia ter sido feito no Game Maker e na Construct. No Construct 2, por sinal. Porque é um jogo super simples. Você clicou, escolheu um personagem. Só tem praticamente acho que 2 telas para começar o jogo. Você escolhe um personagem e o vampiro tá lá no meio da tela e começa a ser spawnado zumbis e monstros pelos cantos. Os zumbis praticamente só andam atrás dele, não tem animação de ataques, é só os inimigos andando. Quando ele mata os inimigos, tem a animação da morte dos inimigos, é só isso. E quando ele mata os inimigos, ele vai ganhando pontos e vai ficando mais forte. E os inimigos, logicamente, o tempo vai passando e vão ficando mais fortes também. Ele pode escolher entre os itens que vai pegando, meio Castlevania assim, sabe? Mas se você for analisar do ponto de vista do desenvolvedor, que vocês são, se vocês estão aqui, vocês são desenvolvedores também, vocês vão ver que não é coisa de outro planeta não, cara. É um jogo super simples que o cara fez e o cara já ganhou mais de R$1 milhão. Na nossa moeda já deu mais de 1 milhão ali com aquele jogo ali, sabe? Então fica uma dica para você, que é esse caminho que eu tô seguindo, que eu tô modelando esse jogo, tô analisando as características dele e tentando imaginar o que é que pode ser feito em um jogo, só que em 3D, né? Por isso que eu falei, com essas características todas que eu falei até agora. É um jogo que começa rápido, é um jogo simples, é um jogo casual, né? E é um jogo para desopilar. E ele nem online ele é um jogo de um único jogador. Se você olhar lá na Steam, só joga um cara sozinho. Começa a matar os zumbis lá, os monstros lá. Quando morreu muitas vezes, se estressou, desliga e vai dormir. E amanhã liga de novo para jogar. Aí Vampire Survival é a dica que eu deixo aqui para vocês fazerem uma análise. Procurem uns gameplay. Se você não quiser pagar R$12 nele, e jogar, procura uns gameplays aí comentados aí na internet que vocês vão achar muito. E é uma jogada legal aí você modelar esse estilo de jogo. Fica a dica, sabe? Então, baseado no Vampire Survivor, eu pensei, tá aí, o que é que eu posso fazer um pouquinho ainda mais, né? 3D, terceira pessoa, action shooter, estilo Vampire Survival, de inimigos que vão sendo spawnados e vão cercando o personagem principal. Eu pensei, por que não misturar um pouquinho de Tower Defense nele, né? Poderia ser, porque aqui a gente volta àquele caminho, aquela história que já tem um vídeo aqui falando sobre criatividade, que eu sugiro que você procure aí, criatividade Natal Game Studio, você vai ver, tem um vídeo bem legal aí que eu fiz, que eu explico o que é criatividade voltada para o desenvolvimento de jogos, que é basicamente você misturar coisas totalmente diferentes para tentar criar uma coisa nova, certo?
Por exemplo, Resident Evil não existia jogo de zumbi, o cara pegou, criou um jogo de tiro e qual era a coisa nova? O zumbi, né? Dino Crisis, qual era a coisa nova num jogo de terceira pessoa? Os dinossauros. Mortal Kombat, o que era a coisa nova? É um jogo de luta porque já existia Street Fighter, o cara criou o que? O Fatality. É a grande inovação do Mortal Kombat. Então, criatividade é basicamente isso, você pega uma coisa que existe e adicionar uma coisinha diferente que vai fazer o seu jogo ser diferente de todos os outros, que você não consegue botar ele no mesmo pacote que os outros, certo? É como se você pegasse um carro, colocasse duas asas e ele se transformasse num avião, duas asas e uma turbina. Criatividade é isso, é você pegar coisas que ninguém espera e acoplar em alguma outra coisa e tentar criar uma coisa nova que funciona. Então, o Vampire Survival, na minha concepção do meu jogo, eu adicionei a questão do Tower Defense, que o personagem vai poder criar torres, né, de defesa, que ele pode girar e ir se defendendo. Não só torres de defesa, mas vai ter também umas pseudo-muralhas lá, umas muralhas, alguma coisa do tipo. E alguns outros tipos de arma que não vem ao caso aqui. Mas eu resolvi que o diferencial do meu jogo, a princípio, vai ser isso aí, uma mistura de terceira pessoa com zumbi e Tower Defense. Já tem no mercado? Provavelmente deve ter. Eu não me lembro de ver o cara atirando e colocando uma torre automaticamente, como o... Agora me fugiu o nome, aquele jogo de tiro que o cara vai construindo as coisas e vai subindo, vai construindo uma ponte e atirando, que a empresa recentemente tirou, até tirou o modo de construção. Mas aí, tirando aquele ali, eu não me lembro de, durante o jogo, o cara fazer isso aí. Bom, mas de uma forma ou de outra, eu decidi que o meu jogo vai ter essa pitada de Tower Defense também, certo? Poderia ser craft, poderia estar vindo os zumbis ali e o cara quebrando uma árvore para tentar montar alguma coisa, mas aí ia quebrar com a ideia do jogo, que é ter zumbi a todo instante atacando você e você correndo e atirando e uma horda correndo atrás de você, que vem lá do Vampire Survivor, né? Essa ideia de ter milhares de inimigos cercando você e você desesperado no meio tentando sair dessa agonia. É criar um ambiente agoniante. Então poderia ser corrida, poderia ter, por exemplo, poderia ter uma moto lá e o cara subir na moto e sair correndo para algum outro ambiente, mas não, eu decidi que vai ser zumbi, terceira pessoa, tiro e com mesclas de Tower Defense. Tá. Para não ser tão simples, bebendo ainda de Vampire Survivor, ele também vai ser... Deixa eu só descer aqui, que é tanta coisa que eu deixo anotado, não consigo gravar tudo não. Ele também vai ter elementos de roguelite. Por quê? Porque os jogos roguelite estão na moda, não tem pra onde correr. O N Soares lá do Crystal Jogos, ele tá criando um jogo dele, ia ter só um modo história no começo, pelo que eu me lembro, porque eu sigo o canal dele. Ele ia ser um modo história dele lutando contra os Cybermonkeys lá, mas ele decidiu que adicionar o estilo roguelite, né? O que é o roguelite? Você deve saber que o roguelite é quando você começa um jogo, o jogo é extremamente difícil, aí se você morrer, você reinicia no mesmo universo do jogo, mas com alguns pontos ou itens da jogatina passada. Então a segunda vez que você joga não é tão difícil quanto foi a primeira vez, a terceira vai ser mais fácil, a quarta mais fácil, até que você junta tanto ponto e tanta arma que você consegue chegar até o final. Então o roguelite é um estilo de jogo que aumenta o fator gameplay, fator replay do seu jogo, certo? O cara não vai só jogar uma vez, ele vai ficar jogando várias vezes, tentando buscar ficar mais forte cada vez mais e ver se consegue chegar até o final. Então, diferente do Vampire Survivor, que eu acredito que ele é eterno, não tem um final, o meu vai ter uma quantidade de boss lá, que aparece de vez em quando, e você, quando matar essa quantidade X de boss, vai ter uma animação no final, alguma coisa do tipo. Mas a expectativa é que a jogatina seja aí de 40 a 50 minutos, para que o cara, quando termina, o cara possa ir dormir feliz porque conseguiu completar alguma coisa e amanhã quer jogar para melhorar o seu ponto, que aqui é mais um ponto. O jogo vai ter um rank, certo? Um rank que eu vou global. Você joga, vai ter os seus pontos lá e você vai saber, vai se comparar com os outros que compraram o jogo e jogaram também. Acredito que eu vou fazer um estilo do tipo
Quando você instalar o jogo a primeira vez, você escolhe um nome, e esse nome é único, que vai ser conectado com uma API em PHP da Unity com um PHP Laravel, de um site que eu já tenho, uma hospedagem no HostGator. E basicamente o rank vai ser controlado por lá, e o jogo vai ficar em contato via API, certo? Por HTTP. Então depois eu posso fazer, quando eu conseguir fazer isso aí, eu faço um vídeo aqui no canal explicando como é que eu fiz, certo? Pelo que eu tava olhando no manual da Unity, não é coisa do outro planeta não, parece que até é razoavelmente fácil. Então, vamos ver onde é que eu tô aqui, que eu já me perdi. Sim, vai ser roguelite. Então basicamente é isso, você joga, se morrer retorna pro mesmo mapa, porém o mapa ele é procedural em algumas coisas, não é 100% procedural, ele é procedural em algumas partes. Você volta e alguns itens vão ser modificados, como os spawnadores de zumbis, né? As máquinas de comprar as munições começam em lugares diferentes, e a ordem dos bosses, a ordem dos chefes também vai mudar. Então é um pseudo procedural do ponto de vista assim. O ideal é que ele fosse todo procedural, que até os prédios mudassem de lugar. Mas quando eu comecei a montar, eu só tive essa ideia depois, aí vai ficar assim mesmo. Os prédios são fixos, mas os itens mudam de lugar, o que já é muita coisa. Olha, o grande diferencial que eu penso para esse jogo, além disso tudo, são os chefes, certo? A gente entra aqui numa discussão de quando você vai fazer um jogo hoje em dia. Vocês já devem ter percebido que se você fizer um jogo tradicional, ele vai concorrer, ele vai entrar numa caixa com milhões e milhões não, é milhares e milhares de jogos tradicionais. Então eu tenho a certeza, né, já tá no cérebro já, que esses chefes têm que ser bem diferentes. Quanto mais criativos esses chefes forem, mais o jogo vai se destacar. Então o segredo de jogos do tipo Dark Souls é que cada chefe que você vai enfrentar, você fica imaginando, caramba, como é que vai ser aquele cara. E todo chefe de Dark Souls é extremamente complexo e diferente, né? Você já deve ter percebido que os caras dão uma caprichada legal nos chefes. Então o segredo para esses tipos de jogos, se você estiver fazendo um roguelite desse estilo que tem boss, é caprichar nos chefes. Capricha legal, perde um tempo aí fazendo esse chefe de uma forma diferente, de uma forma divertida. Que eu, por exemplo, eu pensei que um dos chefes poderia ser um zumbi que apareceria com aquela roupa de Michael Jackson do trailer de Thriller e iria fazer os zumbis dançar, sabe? Ia ser uma coisa bem diferente, assim, ele ia fazer os zumbis dançar e atacar o player como uma menção ao trailer aquele clipe do Michael Jackson. Mas como eu não tenho o direito da música, nem jamais voltei, não vou perder meu tempo indo atrás disso, é uma ideia que fica na cabeça, que vai-se embora. E nesse ponto aqui é importante dizer que quando você está fazendo um jogo desse estilo, como um desenvolvedor independente, é interessante que todas essas ideias, as ideias que, por mais que sejam legais, mas que são impossíveis de você fazer, você tem que descartar o mais rápido possível. Não perca seu tempo com uma ideia que você não vai conseguir fazer. Lembre-se, você não tem tempo, você não tem dinheiro, você não tem ninguém para lhe ajudar. Então foca no que você consegue fazer, certo? Tenta ser criativo dentro da sua realidade. Se você não consegue programar, por exemplo, uma luta como aquelas lutas de Final Fantasy do 15, que o personagem dá uma espadada, joga o cara, o Devil May Cry também, que você dá uma espadada, joga o cara pra cima e faz uma combinação aérea, e o boneco gira e dá uma cacetada e joga o cara no chão. Então, se você não tem ainda a capacidade de programar aquilo, não perde teu tempo pensando em fazer aquilo ali, certo? Faz o que tu consegue, cara. Pega as animações que tu tem no Asset Store, pega as animações de luta que tu consegue gratuitamente aí e vai montando o que tu consegue. Não perde teu tempo fazendo aquilo, pensando, tentando construir alguma coisa que você não faz. Quando você começar a fazer seu jogo, você tem que ter um projeto do jogo do começo ao fim, dentro da sua realidade, porque senão você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e não vai lançar esse jogo. Eu perdi 7 meses com o projeto parado porque eu fui para um curso militar, eu fui obrigado, eu sou cabo,
que para ser sargento tive que fazer um curso de sargento. Foi praticamente 7 meses que eu parei o projeto. E chega a dar uma tristeza muito grande, que esse projeto já podia estar muito mais adiantado. Mas fica essa dica aí. Se você quer aprender a fazer uma coisa complexa que você não sabe fazer, faça, estude no intervalo de lançamento de um jogo para outro. Você fez o jogo, testou, pegou, levou para algum canto. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, como testar jogos de uma forma que você não vai gastar muito e pode servir até para fazer um marketing, que é você pegar um computador, montar em um canto, uma universidade da vida e chamar pessoas estranhas para jogar o seu jogo. Ali no setor de tecnologia, que é uma galera que gosta mais disso, né? Seria uma boa. E tirar os pontos positivos. Então você começa o jogo, você faz o jogo, testa o jogo e lança o jogo. Mas tudo dentro da sua capacidade técnica e financeira, certo? Feito isso aí, lançou o jogo, fez sucesso ou não fez sucesso, aí sim é o tempo de você parar, pegar o seu machado e amolar o machado. Você já derrubou uma árvore, o seu machado vai estar... seu machado cognitivo, estou falando do machado, mas você está entendendo que é a sua capacidade técnica, né? Seu machado já vai estar todo surrado, você vai ter um tempo para pegar esse machado e amolar. Aí é o tempo de você comprar um curso novo, é o tempo de você tentar desenrolar se você queria fazer essa animação que eu acabei de falar, de lutas complexas como Final Fantasy ou Devil May Cry. Você tira ali uns 2 meses, para tudo e vai estudar aquilo ali, como é que faz aquilo ali, tenta. Quando conseguir, show de bola, já parte para o próximo jogo e acrescenta isso, essa técnica que você aprendeu nesses intervalos de lançamento. Porque se você quiser aprender a fazer coisas complexas durante a produção do seu jogo não vai sair nunca e você vai ficar a ver navio, certo? Você vai ser só mais um cara que começou um jogo e não terminou. Então começa, testa, lança dentro das suas capacidades lógicas, cognitivas, financeiras, técnicas, certo? Pronto, estamos chegando aqui na parte final já, certo? E o preço disso aí? Como é que depois disso tudo aí, tu vai lançar um jogo, aí qual o preço que tu vai lançar? Existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é você lançar o jogo com um preço mais alto e tentar ir diminuindo. Porém, essa técnica tem um problema. Se você lançar um jogo desconhecido, você é um cara desconhecido, lançou o jogo lá, jogou o jogo na Steam, e o jogo custa, vamos dizer que você botou logo de cara $2 ou $3, né? Vai para casa dos 15, 16 reais para aí, 17, 5, quase 20 reais. E uma pessoa que entrou na Steam, olha o seu jogo, vai pensar, cara, eu vou dar 20 conto nesse jogo aí, que eu nem conheço esse cara, não conheço essa empresa, será que isso presta? É um risco de 20 reais, eu posso comprar algum jogo, às vezes tem jogo até AAA em promoção de 20 reais lá, certo? De 3, 4 dólares. Então, caia na real que jogos independentes, quando a gente lança, cara, a gente tem que botar o jogo bem baratinho, pô. A gente tem que diminuir a barreira de entrada dessa galera que vai comprar. O cara tem que entrar na Steam, tem que olhar assim e dizer, cara, esse jogo aqui parece legal e ele é só $1. Ele tá de 5 conto lá, 5 reais, né, no caso. 5 reais não custa nada, eu vou comprar esse jogo aqui pra ver. Aí o cara compra e gosta do seu jogo, entendeu? Aí vai lá e faz um review positivo, o seu jogo começa a se destacar na Steam. Então, entre lançar um jogo caro e ir baixando, você corre o risco de ninguém comprar o seu jogo, porque ele tá caro. Agora, se você lançar ele barato, você ainda tem uma possibilidade. Que qual é a possibilidade? Você lançou o jogo a $1, que dá 5 reais, e vamos imaginar que colou. A galera, por ser barato, tá comprando e tá gostando, tá fazendo review, porra, legal, seu jogo tá pegando. Aí você quer ganhar mais dinheiro com esse jogo. Aí o que é que você faz? Você faz um update no jogo. Você cria alguma coisa a mais para se somar nesse jogo que você já lançou. No meu caso, eu posso lançar um outro mapa, por exemplo. Posso lançar um outro mapa e um personagem a mais para ficar, você escolher entre um e outro. Aí com esse update você tem uma desculpa na cara de pau para aumentar o preço do jogo, certo?
de $1 você passa ele pra $3, por exemplo, né? Você tem que ser cara de pau nessa hora e você faz essa munganga aí, você cria. Agora lógico, você tem que criar alguma coisa de valor, né? Você não vai criar uma paleta de cor diferente lá pro seu herói e botar e aumentar pra $2. Você começou com então você cria alguma coisa que agregue valor no seu jogo e aumenta o preço do jogo. Pronto, a galera que gosta, que já que engrenou quando tava $1, a galera não vai deixar de comprar o jogo, né? Vai continuar comprando e você aumentou aí o seu lucro no jogo. Então, basicamente a estratégia de lançamento é essa. Vai ser $1 esse jogo aí. Ah, Anderson, esse trabalho todo que tu teve aí, tu devia tentar arriscar lançar por $2. Não. Vai ser $1 e se engrenar, aí eu faço um update e boto ele para $2 ou $3 para ficar ali na casa do preço do Vampire Survivor, alguma coisa desse tipo aí. Qual é a meta que você tem, Anderson, de vender esse jogo? Cara, a meta como dizia a Dilma, né? A meta é chegar num ponto, depois dobrar a meta. A meta, se for falar, é 1 milhão, cara. O sonho é ganhar 1 milhão com um jogo desse. Mas se ele se pagar, eu já fico muito feliz. Se ele se pagar tudo que eu tô gastando nesse jogo aí, com esses atos de 200, 300, se ele se pagar, eu já tô muito feliz. Mas, galera, espera aí, o vídeo ficou longo, 46 minutos, caramba. Ficou gigante esse vídeo. Vai dar pra fazer um monte de vídeo Nutella, cortando ele em pedaços. Se você gostou, esse é o momento aí. Curta, se inscreva. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, pô. Dá uma ajuda aí. O negócio, eu tô gravando um vídeo de 1h da madrugada. Ajuda aí o canal aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fica com Deus. Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau.